Olá, amigos e amigas, que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês, dando-lhes a paz e que todos tenham um dia prazeroso e deleitoso ao lado do Senhor. Vamos estudar a lição e hoje, sábado 15 de abril, inicia-se uma nova lição, que é a lição de número 4, que ela tem como título Temam a Deus e deem glória a Ele. As Sagradas Escrituras, em Apocalipse 14, o primeiro anjo nos fala que ele tem um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, que está ali no verso 6. E por isso o objetivo da tríplice mensagem não é aterrorizar as pessoas, mas lhe dar segurança, esperança para salvá-las pela fé no sacrifício expiatório de Jesus Cristo, que morreu por todos nós, que fala ali em Apocalipse 1, Apocalipse capítulo 1, versículo 5, e Apocalipse 14, 12. E isso deve ser pregado com grande voz, resultando em pessoas convertidas, no que mostra e nos diz o verso para memorizar da lição dessa semana, que fala: aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, está lá em Apocalipse 14, 12. Esse processo inclui a santificação pela fé em conexão com a santificação pela fé em Cristo, a única meio de salvação. E assim nos vem esse alerta do anjo, que temei a Deus e dai glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. Está lá em Apocalipse 14, 7. Quando muitos cristãos pensam sobre o juízo, eles tendem a ficar cheios de temores, de medo, e eles visualizam Deus em seu tribunal celestial, sentado como supremo juiz do universo, pesando as boas ações contra as más dessas pessoas. Essas pessoas, elas possuem essa obscura noção de que suas boas ações superam as más e eles serão salvos. Se por acaso suas má ações superem as boas, então eles serão perdidos. Bom, o motivo para o temor reverencial e dar glória a Deus é o início do juízo. Aqui trata-se do juízo investigativo ou pré-advento, iniciando-se em 1844, que fala lá no livro de Daniel capítulo 7, versículos 9 a 14, e Daniel capítulo 8, versículos 14. O Evangelho Eterno não anula a base bíblica e a relevância do juízo, que está lá em 2 Coríntios 5, 10, Hebreus 9, versículos 27 e 28, e Apocalipse 22, 11. Pessoas transformadas pelo Evangelho Eterno glorificam a Deus em tudo, que fala ali pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 10, 31. Pois dar glórias a Deus é revelar o caráter dele por meio do nosso caráter, e assim torná-lo conhecido. Adorar a Deus nesse tempo do fim contrasta com uma adoração à besta mencionada na terceira mensagem dos anjos de Apocalipse 14. Implica também ser criacionista e jamais ser evolucionista, que consiste a todo cristão santificar o quarto mandamento de Deus. Essa mensagem de Apocalipse 14, 6 e 7, se recebida, chamará a atenção de todas as nações do mundo, tribo, língua e povo, para o meticuloso exame da palavra de Deus, a Bíblia, para saber o correto, a verdadeira luz a respeito do poder que mudou o dia de adoração de Deus.
Quando o anjo fala, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar e as fontes de águas de Apocalipse 14, 7, aqui Deus nos diz e avisa a todos nós que é chegada a hora do seu juízo. Mas que juízo? Isso se refere à primeira fase do juízo que já se iniciou-se lá no céu através de Jesus quando ele ascendeu aos céus. E é conhecido como juízo investigativo, que serve para, primeiro, mostrar ao universo que os filhos de Deus, aqueles que guardam os mandamentos, aceitaram o Filho de Deus Jesus como seu Salvador e Senhor e são dignos de estarem nas mansões celestiais com Cristo, para os anjos celestiais saberem e conhecerem, porque eles não são oniscientes como Deus. Assim eles não têm como julgar as pessoas, eles só vão saber após esse juízo aqui investigativo. E o segundo ponto é condenar o poder representado pelo chifre pequeno, que está levando pessoas ao engano com falsas doutrinas, que fala lá em Daniel 7, que corresponde à besta que fala Apocalipse 13. Não é por acaso que as últimas palavras de Apocalipse 14, 7 são as mesmas de Êxodo 20, 11, que também diz que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Ou seja, a obediência ao Criador e mantenedor do universo somente através das suas determinações, que fala algo bastante importante para todos nós e nos diz: porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o 7º dia. E está lá em Êxodo capítulo 20, versículo 11. Aqui o mais importante que se encaixa sobre esse dia especial é a palavra adoração. É o 7º dia, é o dia de nós adorarmos ao Criador do Universo. E o inimigo procurou mudar o dia e o tempo para que não ocorra essa adoração. E vejo da importância quando o apóstolo João, quando ele estava lá exilado lá na ilha de Patmos, na Grécia, ele tem uma visão assim espetacular e ele confirma mencionando: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, que está lá em Apocalipse 14, 12. E os mandamentos estão bem claros lá no Antigo Testamento, no livro de Êxodo capítulo 20. E nessa semana, meus amigos e minhas amigas, nós estudaremos diariamente e descobriremos o conceito sobre o juízo, para as pessoas do mundo de hoje saberem, que o diabo leva ao engano, ele distorce o caráter de Deus. E Satanás deseja retratar Deus como assim um juiz vingativo, um tirano, irado, que deseja punir todas as pessoas, que não é verdade, não é nada disso. Veremos que o juiz é um juiz correto, é o grandioso Deus. Vamos estudar durante esta semana, que cada um dos amigos não percam. Observaremos também que o apóstolo João, em seu livro Apocalipse, faz um apelo urgente para a humanidade. Mas o que é este apelo? Que instrução ele, João, nos dá? Bom, estudaremos essa semana. Está lá em Apocalipse 14, versículo 7, Gênesis capítulo 22, versículo 12, Salmos capítulo 89, versículo 7 e Efésios capítulo 5, versículo 21. Veremos qual é o resultado de nós temermos e obedecer a Deus, que fala lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 2, e Salmos 117, 73 e 74, e no livro de Eclesiastes capítulo 12, versículos 13 a 14,
Nós estudaremos essas passagens bíblicas e veremos qual é o resultado de nós obedecermos a Deus. Verificaremos como é fazer de Deus o centro de nossa vida e quais as vantagens nós temos em fazer isto. Veremos nessa semana. E está lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, Colossenses capítulo 3, versículo 1 a 2, e no livro de Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2. Aprenderemos qual é o modo pelo qual nós podemos glorificar a Deus, qual é a forma, qual é a atitude que nós devemos fazer para glorificar a Deus. Não percam, essa semana veremos, está ali em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 16 e 17, 1 Coríntios 6, 19 e 20 e 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Estudaremos também nessa semana como o apóstolo Paulo, como devem ser as nossas escolhas, nossas atitudes para as mensagens de Deus nos dias de hoje. Vamos ver isto. Está lá em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Aprenderemos também durante esta semana de que como podemos vencer esse mundo mal e como nós podemos viver sempre temendo a Deus e dando-lhe glória. Você aprenderá isto nos livros de Hebreus capítulo 4, versículos 14 e 16 e Hebreus capítulo 7, versículos 21. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do Espírito Santo, para que aceitem Jesus como Salvador e Senhor. Porque quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ter sabedoria, ter entendimento, começa a manusear melhor as Escrituras, e você vai entender perfeitamente esse livro de Apocalipse, que coisa fácil se torna, porque o Espírito Santo, ele te dá entendimento para você. Você verá ali e aprenderá a temer a Deus e dar glória a Ele, porque Ele é o grandioso Deus que está nos avisando que esse mundo terá um fim. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha esse presente de Deus que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais, um lugar onde não há mais dor, mais morte, mais aflições. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo? Com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.